Opa, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? No episódio anterior, o Prota meteu a porrada no discípulo mestre e fez ele sofrer um pouquinho com uma certa violência. Ensinou o Chung um pouquinho de artes marciais, umas dedadas no olho e um chute no saco. E agora os anciãos estão conversando sobre o que fazer sobre isso e se é realmente verdade. Enquanto isso, no Templo da Nuvem Roxa, os anciãos conversando, falando que quer dizer um discípulo que só foi estudante por um ano foi capaz de utilizar o portão divino das 13 espadas, derrotar o Jin, um dos 7 xamãs, e ensinar o Chung o punho das 7 estrelas, mudando para se adequar ao tipo de corpo. Esse aqui é o antigo ancião. E o Miu Jing fala que sim, foi isso mesmo que aconteceu. E pelo fato dele ter apanhado tanto, o Jin ainda não acordou e não foram capazes de confirmar os detalhes, mas foi o que ele ouviu do Chung. Usou tudo de boca aberta, falando como isso é possível. Não é difícil para os anciões aqui modificarem o punho das 7 estrelas, mas para um mero discípulo fazer isso, tal mudança é impossível de se realizar, a não ser que você tenha uma experiência militar profunda. Essa história acho que está sendo um pouco exagerada, já que o discípulo é um pobre estudante. Um outro xamã fala que o Jin tem reclamado das práticas dele desde aquilo. Ele diz que eles têm que se livrar das humildades e fazer uma diferença prática. O antigo ancião fala: naquele dia, o maligno Mugang fez chover terror sobre as montanhas. Quando os 3 palácios foram queimados e os discípulos massacrados, eles não conseguiram fazer nada. O ancião fala que nos anos recentes eu não tive tempo para o mestre Jin, pois estava ocupado trabalhando. Eles vão ao tempo proibido do eremita amanhã de manhã para escutar a história do Jimun e conversar com o mestre dele. No dia seguinte, um belo dia, e o Chung aqui falando que começando de hoje, a minha filiação foi mudada do Salão da Flor Primordial para o Templo Proibido do Mestre Eremita, chamando o Jimun de mestre. O mestre Jin me disse para aprender com você, mestre Jimun. E o Pro tá pensando: que porra é essa? Será que eu não te bati o suficiente? Eu vou te caçar, seu maldito Jin. O mestre dele aparece falando: eu permiti que isso acontecesse. Noite passada, o Jin veio e pediu pela minha permissão, então a partir de agora pode ensiná-lo. Pra tá pensando: você convenceu um velho inocente quando eu não estava aqui, Jin, seu vagabundo. Fala: mestre, eu não estou pronto para ter alunos ainda. O mestre dele fala que o Jin contou toda a história. Fica todo chorandinho falando: Jimun, meu discípulo. E eu pra tá pensando: que é isso? Sinto que estou prestes a ser enganado por esse maldito. E o mestre dele falando: você duvida do seu talento. Você realmente cresceu o suficiente para derrotar o Jin, não é mesmo? Esse realmente é um presente dos céus. Você definitivamente é um discípulo xamã. E o Pro tá pensando: eu já não era um discípulo antes? Fique firme, eu não vou cair nessa. E o mestre dele falando: eu ouvi que você conseguiu, mesmo você estando fora da linha. Esse professor está orgulhoso da conquista do seu estudante. Mas antes disso, queria dizer que está com fome. Pergunta se pode fazer uma refeição para ele. E o Pro tá pensando: esse velho é um comilão. Fala que vai levar em breve, pode esperar um pouquinho. E o Chung perguntando: como eu posso te servir? Estou ao seu comando, mestre. O Prota já pega ele pelo ombro falando: eu irei te aceitar por conta das ordens do meu professor, mas lembre-se, primeiro, não sou seu mestre, segundo, faço o que eu te mandar, e terceiro, não diga palavras como yo, ya, yoha, como você fez da última vez que estavam treinando. Se ele seguir essas 3 coisas, então não vão ter problemas. Imagine apanhando até a morte toda vez que ele falar uma dessas 3 palavras. E o Chung quase chorando, falou: entendi, eu vou seguir suas ordens. Prota fala: certo, então vai embora. A partir de agora você vai fazer umas coisinhas pra mim. Um pouco tempo depois, 2 galinhas sendo capturadas. E o Chung falando: tá aqui as galinhas, mestre, agora. Prota fala que a partir de agora ele vai matar as bichinhas. E o Chung já pega o pescocinho dela. Depois ele coloca na água fervente e começa a tirar as penas das bichinhas. E depois ele começa a cozinhar também. E o Pro tá pensando, falando: ele é obediente, não é mesmo? É realmente satisfatório ficar dando ordens. Vai mandar ele fazer todas as tarefas chatas. Apenas continue sendo obediente.
E o Chung perguntando: a propósito, mestre, como vocês fez aquilo? Eu fiquei realmente surpreso. O mestre Jin é um dos mestres mais ilustres do mundo, então como ele conseguiu? O Prota fala que eu sou incrível, você não me respeita, não é mesmo? Agora retire agora o que está cozinhando. Novamente, o Chung lembra demais o Cheon. Mesmo que ele seja sem noção e falta de sentido, ele é muito leal. Ele é tão leal que ele é até intimidado pelos seus parceiros. Fala que agora vão levar isso pro mestre. Agora que ele está aqui, vai fazer dele o seu subordinado número 1. E o Chung perguntando: isso mesmo tá certo, mestre? Comer carne é estritamente proibido. Se forem pegos, estão ferrados. Os 10 mandamentos dos xamãs, as regras básicas dos mestres, entre elas, carne é um tabu absoluto. Sob as leis do mérito civil dos xamãs, se você come carne antes do sol brilhar, seu ki fica desbalanceado. Sendo assim, os xamãs proíbem estritamente carne aos seus discípulos. Aos discípulos é permitida apenas uma barra feita de uma mistura de ervas e grão, ou seja, eles são veganos. Fala que é uma tradição incomum, mas fala que está tudo bem. Eu como às vezes, já faz um tempo desde que o meu professor comeu também. Vai levar um prato para o professor. E o Chung pensando: deixou isso comigo, não é mesmo? Eu acho que você cometeu um erro. E o Prota tá falando: tá aqui, professor, coma bem e fique forte. E o professor falando: eu fiquei mais forte depois de ouvir sua sugestão de comer carne. Eu até consegui fazer leves caminhadas. E o Prota pensando: é assim mesmo, assim que você ficar forte o suficiente, eu vou deixar esses xamãs chatos e nunca mais vou voltar. Mas na verdade, ele tá com um sorrisinho pensando nessas coisas. E o mestre fica falando: come também, parceiro. E o Prota fala: não, obrigado, tem mais lá fora, eu e o Chung vamos dividir. E o mestre falando: você vai compartilhar mesmo estando nos primórdios da sua juventude? Porque você não pegou 3? E o Prota pensando: eu nunca tinha visto um taioutista tão ganancioso. Ele tem ficado pior e pior desde que começou a comer carne. Fala: eu vou sair, mestre, por favor, me chame quando terminar tudo. Vai pensando que está com fome, mas quando vai olhar na sua frente, o Chung já tá devorando todo o frango e só tá com a última coxinha. Prota fica puto falando: seu desgraçado, você não aprendeu a compartilhar até mesmo a sopa, e fica pedindo pra ele tirar a tigela da boca. E começa a mandar ele cuspir isso agora mesmo. Mas digamos que os anciões já vão chegando. E o Prota já fica nervoso falando: puta que pariu, porque esses caras tiveram que aparecer logo agora. E o Chung apenas vendo a sua tigelinha de comida caída no chão. E o Prota ainda continua nervoso falando: como é que eu vou escapar dessa, não é mesmo? E os anciões falando: dá pra sentir o cheiro de carne cozinhando lá do pé da montanha. Vocês estão aproveitando da doença do seu mestre para evitar a coerção, não é mesmo? E o Prota pensando: então eles podiam sentir o cheiro, não é mesmo? Não sabia disso. E o ancião falando: sendo aquele encarregado da disciplina e moral dos xamãs, eu não vou perdoar isso. Vou me certificar que seu mestre saiba, espere por uma punição. Eu vou entrando falando: você está ferrado, meu parceiro. E o Prota pensando que se eles forem agora, eles vão pegar uma coisa errada. Tenta falar com o mestre dele, mas ele já devorou tudo também. E agora ele fica pensando: não posso deixar que algo me impeça de me tornar um discípulo, mestre. Por agora, eles vão apenas implorar, falando: me perdoe, é tudo minha culpa. E o ancião falando: cala a boca, moleque, não se mete. Eu aprecio o amor pelo seu mestre, mas você passou dos limites dos mandamentos, ficou louco? E o Prota pensando: esse cara tá me irritando. Ele não é o grande mestre, mas está fuxicando mesmo assim. Quando eu tiver poder nas minhas mãos, a sua cabeça vai ser minha, seu maldito. E o ancião antigo falando: Jin, o que está acontecendo aqui? Como uma pessoa mais velha aqui está envolvida nisso, explique suas ações agora mesmo, gritando muito alto. E o Jin falando: irmão, isso é um crime tão grave assim mesmo? E os outros xamãs ficando tudo de boca aberta, falando: caralho, ele falou isso mesmo? E o Prota tá pensando, falando: caramba, eu estou grato que esteja do meu lado, mas você está louco? Ele está encarando os anciões. E o mestre dele manda o Jinmu ficar em pé, porque ele está agindo como se estivesse cometido crime. Fala: irmão mais velho de todos, como eu me pareço agora pra vocês? Quando eu perdi meus poderes e fui confinado em uma cama depois de ter lutado contra o maligno, sabem como eu me senti quando eu vi meus irmãos e mestre morrendo? Sabem o quão arrasado eu fiquei? E o Prota falando: eu não era tão mal assim. E o Jin falando: enquanto tínhamos a intenção de manter as nossas regras, fomos esmagados e perdemos completamente. Depois de ver o quão fácil perdemos, todo mundo pediu uma trégua. O que sobrou para nós depois?
Ao menos tentamos nos vingar, nós não fizemos nada no passado. Depois da guerra com os xamãs, graças aos meus esforços, os outros grupos decidiram escolher a sobrevivência em vez de honra. Era uma escolha óbvia. O mundo naquela época era um campo de batalha. Se a guerra continuasse e continuassem a ganhar poder ao ponto de acabar com todos os inimigos, sabendo dessa difícil realidade, os outros grupos decidiram pedir por uma trégua. Depois disso, ninguém ajudou os xamãs e agora eles estão esquecidos, ficando cada vez mais fracos. Quando eram poderosos, todos queriam ajudá-los, mas eles foram ignorados no segundo em que ficaram mais fracos. Era de se esperar. Mesmo que você tente pintá-lo como defensor da justiça, ainda é muito patético. Muitos chamando os respeitosos lentamente se tornaram lenda esquecido pela história. Você é bom, mestre, isso deve funcionar. Vamos lá e se apresse. Você sabe que eu sou inocente. E o Jin falando: quando você sugeriu pela primeira vez que eu comesse carne, fiquei surpreso, mas ele insistiu. Coma isso e tente recuperar essa energia. Como pude viver sem você? É por isso que eu comi, e isso me deu força. E recentemente eu fui capaz de caminhar pelas montanhas. E o ancião pensando, ele esteve de cama por 10 anos. Ele saiu para caminhar. Ele recuperou tanta energia, sim. E o Jin fala que ele foi contra as regras, mas ficou muito melhor. Algumas coisas devem ser abandonadas. Algumas coisas precisam mudar. Podemos ter que proibi-lo por disciplina, mas para ficarmos mais fortes precisamos comer carne. Recusar essas ofertas nos fez tão pobres que não podemos nem comprar novas roupas para os discípulos. E o Chung lá parecendo um mendigo, com a sua roupa toda rasgada. E o Jin falando, por conta disso, nós não fomos capazes de reconstruir os poucos edifícios que ainda estão de pé. Pergunta se o irmão dele realmente não entende. Enquanto ficarmos abandonando tudo, não fizemos nada, a não ser ficar ainda mais fracos. Se todos desaparecermos, para que servem os mandamentos então? E o outro falando, jogar fora os mandamentos? Você tá ficando louco? Os mandamentos são a nossa história e identidade. Você pode ter ficado melhor, mas as regras devem ser seguidas. Nesse ponto, não é apenas melhor deixar pra lá? E o Jin falando, não foi isso que eu quis dizer. Calma, você tá invertendo as coisas. E ele continua dizendo, precisamos nos manter enraizados. Se abandonarmos o passado para sobreviver, como poderemos manter o nosso orgulho? E o ancião antigo fica pensando, qual vai ser minha decisão, hein? Mas manda todo mundo parar. Já tá ficando chata essa discussão. Fala que vai lidar com isso ele mesmo e gostaria de falar com o Jin sozinho. Então todos devem sair. Ainda tentam ficar pra reclamar, falando, não, a gente não pode aceitar. E o ancião antigo fala, cala a boca, não me façam dizer uma outra vez. Os dois já ficam caladinhos falando, a gente não pode falar contra ele mesmo. E o Prota lá apenas olhando, falando, vão embora seus otários. E o Chung perguntando o que a gente faz agora, o que vai acontecer com a gente. O Prota pensando, isso é realmente importante? Nós só estávamos comendo carne. Regras e mudanças, por que tem que ser tão complicado assim? Será que as suas chances de se tornar um discípulo mestre foram arruinadas com isso? No dia seguinte, eles vão fazer uma reunião mais uma vez, chamando o Jimun para participar. E o Prota pensando, tá tudo bem, eu só comi carne, não tem como fazer nada. A punição não deve ser tão ruim, não é mesmo? O ancião antigo fala, Jimun, você cometeu 3 crimes. E o Prota pensando, 3 crimes? Eu não estava apenas comendo carne? O que está acontecendo? Eu realmente nunca serei capaz de me tornar um discípulo mestre então. O primeiro crime, mesmo sendo pelo seu mentor, você foi contra um dos 10 mandamentos. O segundo, você alterou as técnicas sem permissão e ensinou para outro discípulo. E terceiro, você feriu um colega discípulo. Você concorda com isso? E o Prota tá pensando, eles não querem que eu saia impune, não é mesmo? Eles estão me olhando como se eu fosse algum tipo de delinquente. Eu poderia esmagar todos eles antigamente. Que tipo de punição será que eles vão me dar se eu aceitar isso? O que eu deveria fazer se eles forem longe demais? O ancião antigo fala, com o poder a mim investido, vou puni-lo por seus crimes. Durante o próximo mês, você deve restaurar o santuário na piscina da espada. E o Prota tá com um sorrisão falando, eu tava pensando que ia ser uma punição bem pesada, mas isso é uma punição bem leve. E o ancião antigo fala que não acabou por aí. Eu vou fazer temporariamente
simplesmente vista grossa para o fato de que você está comendo carne. E o outro ancião da lei falando: mestre, o que você está dizendo? Ele deveria ser preso pelo que ele fez ao Shin, e essa punição é muito leve para ele. E os outros dizendo: ele tá certo, a gente não pode perdoar isso, ele pode quebrar os 10 mandamentos de novo. Ficam pedindo para repensar isso agora mesmo, não vão aceitar uma coisa dessa. E o ancião antigo fala: poucas ideias, manda não tentar prejudicar minha autoridade como mestre, eu não quero ouvir mais nada. Fala que o Jinmu está permitido de ir embora. O ancião da lei fica muito puto, vendo que ele saiu com apenas uma peninha, falando: mestre, a gente pode falar um pouco? O que está acontecendo? A decisão que você tomou é por conta do efeito que a carne teve na saúde do Jin? O ancião, então você ouviu falar sobre isso, não é mesmo? O chefe físico fica falando: obrigado, o Jin a fazer o que eu deveria ter feito, me deixa envergonhado. Por muito tempo fui o médico responsável pelos cuidados do Jin. Eu sabia desde cedo que para ele se recuperar ele deveria comer carne. Eu não poderia tratá-lo, senão iria quebrar os 10 mandamentos. Eu sabia como tratá-lo, mas não como ia agir. Mas mesmo que não tenha nada mais precioso do que a vida de uma pessoa, os 10 mandamentos é muito importante. O ancião antigo fala: isso é verdade, mas essa não foi a única razão pela qual permiti que ele comesse carne. Os outros ficam sem entender nada, perguntando: como assim? Não entendi. A piscina de espadas Ji e o pavilhão da espada, não importa quem fosse, ninguém poderia entrar com cavalos ou armado. Esse era o orgulho dos xamãs. Mas olhando para essa situação agora, já faz 10 anos desde a guerra e eles não restauraram nada. Não tem nem um guarda nesse local. E o Shung falou: isso é estranho, não é mesmo? Os outros discípulos de primeira classe se encontram aqui de manhã e disseram que iriam enviar algumas pessoas, mas por que não tem ninguém aqui para ajudar? Prota fala que isso é simples, eles estão com inveja. Exceto pelo Jinmu, a maioria dos primeiros discípulos são descendentes de famílias excelentes. Ter ninguém como o Jinmu colocando na mesma classe que eles já deve ter machucado os orgulhos. Mas para ele alterar sua técnica e derrotar o Jin, ir contra os mandamentos e não ser punido, é até mesmo ter permissão para continuar comendo carne. Eles devem estar muito puto com isso. Ninguém gosta de uma pedra errante aparecendo, especialmente se essa pedra é uma gema. E o Proto fala: em outras palavras, eles estão tentando fazer bullying comigo. Apenas esperam me tornar um discípulo mestre. Eu vou chutar o traseiro de todo mundo. E o Shung pensando: que porra de intenção maligna é essa? Prota fala: Shung, antes da gente começar, tem algo mais importante que precisam fazer. Vamos pegar um porco selvagem e começar a comer. No segundo dia, eles pegam a galinha e botam ela pra dentro também. No terceiro dia, é frango assado, tudo delicioso. E o Shung falando: isso realmente tá bem? Prota fala: claro que sim, não confia em mim. Eles nos deram um mês para consertar isso, para que possamos ir com calma. Nós só precisamos matar algum tempo descansando. Todo dia eles continuam apenas olhando o lago e perguntando por que o Shung tá atrasado. Será que ele dormiu demais? E o Shung já vem correndo falando: Senhor, eu estou atrasado. Você esperou por muito tempo? E o Pro tá pensando: tem alguém com ele. Quem é você? O Shung apresenta ele falando: esse é o irmão Sangue. Ele é um amigo seu. O Pro tá falando: ele é bem alto, né? Mas não parece alguém que faria amizade com o Shung. Que porra é essa? O Shung fala que o irmão Sangue me perguntou algumas coisas, mas eu não pude explicar direito, então trouxe ele comigo. Sobre as coisas que aprendeu com ele, eu consigo fazer, mas não consigo explicar. O Prota fala que é claro, você acha que poderia explicar? Você de todas as pessoas? O Prota fica olhando pra ele e os dois ficam se encarando. Ele fala: esse cara, o que será que ele quer, não é mesmo? Enquanto isso, os anciões ficam lá tomando chá, falando: os xamãs precisam mudar. Ainda ficam falando que não conseguem acreditar que o Jinmu não aprendeu as técnicas. Observando o Jin, ele apenas ouviu os ensinamentos, e quando ele descobriu as fraquezas das técnicas, ele mudou para atender suas necessidades. O Dalei fica falando para ele: tão longe, em apenas um ano, não é mesmo? Ele deve ser um presente dos céus para os xamãs. Só pode ser isso. O ancião fala que tinha pensado: se as regras que tem imposto em nossos estudantes cortaram suas asas antes mesmo deles aprenderem a voar,
Por isso, ele quer tentar mudar. Permitir que comer carne é o primeiro passo. Se pergunta o que essa mudança vai trazer. E os dois continuam se encarando, falando nada, que eles estão só se encarando mesmo. O Chung continua apresentando, falando: o irmão Sang já aprendeu o 5º nível da arte da esgrima. Ele é um dos poucos a ser capaz de dominar sua espada. A sua técnica é bem acima da média. E ele é o melhor do nosso grupo. E o Pro tá vendo ele brilhando de felicidade, fica puto. Falando: então esse cara acha que é gostosão, não é mesmo? Então não está mesmo nem me cumprimentando. E eu que sou mais velho. Ele até mesmo me ignorou quando perguntei seu nome. Vou colocar esse nariz empinado no chão. Chung fala que mesmo ele sendo bom, estranhamente continuam colocando ele para fazer tarefas insignificantes. E os outros não o ensinam bem. Provavelmente por conta de onde ele veio. E o Sang falando: acho que não precisam falar de onde eu venho, não é mesmo? Muito brabinho. E o Chung fica nervoso falando: sinto muito, irmão. Eu não quis menosprezar você. Pro tá pensativo, fala: vê ele bravo. Desse jeito deve explicar tudo. Ele tem talento nato, mas ele é de uma família inferior, então os outros estão excluindo ele. Mas mesmo nesse lugar de merda, o status ainda importa. Esses malditos chasmães, eu não gosto de nada que eles fazem. Mas fala: espera aí, se eu não gostar, eu vou apenas mudar tudo. Fala: primeiro, vocês vão se livrar dessa pedra, Chung. Tu vai lá. E precisam restaurar o pavilhão da espada. O Chung falando: mas o que? Antes que você diga isso, é apenas para se mostrar, não é mesmo? E que podes matar tempo comendo. O Prota fala: o que você está dizendo? Estamos sendo punidos, abestado. E o Chung fica falando que é impossível eu mexer numa pedra desse tamanho. Eu não consigo nem movê-lo. E o Sang pensando: para conseguir mover um pedregulho daquele, você teria que ser tecnicamente habilidoso ou incrivelmente forte. E o Chung provavelmente não consegue fazer uma coisa dessa. E agora? Chung pouca as ideias, já começa a abraçar a pedra, falando: eu te amo, pedra. Mas ele fica lá, apenas fazendo isso por um bom tempo. E o Sang pensando: eu não sei o que estava esperando. Isso tudo foi só pra se mostrar. E o Prota fala: ele tá rindo, não é mesmo? Ele provavelmente se arrepende de ter vindo até aqui. Mas fala: veja e aprenda, abestado. Fala pro Chung que ele tem que fazer isso do jeito certo. Primeiro, abaixar a postura, apontar seu pé pra dentro, tocar a pedra com seus joelhos. Fala: agora mesmo, tenta levantar. E o Chung consegue levantar a pedra como se não fosse nada e joga ela dentro do lago, deixando o Sang de boca aberta. E o Chung fica comemorando, falando: nu, eu consegui, não é mesmo? Eu sou muito bom. E o Sang de boca aberta ainda, falando: impossível. Ele conseguiu isso apenas mudando sua postura. E o Prota pensando: aposto que você tá morrendo pra saber o que aconteceu, não é mesmo? Quando tocou nas costas dele, eu canalizei um pouco de energia em seu corpo. Mas você não conseguiu ver isso, não é mesmo, novato? Manda não se preocupar, você ainda vai ficar bem mais surpreso. Fala Chung, vai pegar algumas coisas, pode ser coelhos dessa vez. Depois de um tempo, os coelhos já estão tudo assadinho e pronto para comer. E o Chung lá falando: obrigado pela refeição, quase babando em cima do fogo. E o Prota pergunta: e aí, parceiro, tu quer um pouco? E o Sang falando: não, como você pode ignorar as regras criadas pelo nosso mestre? O Prota fala que se você comer carne, você pode ficar mais forte que o Chung. Isso acaba dando uma tentadinha no Sang, mas ele consegue tentar aguentar. E o Prota pensando: ele tem bem mais tenacidade que o Chung, não é mesmo? Ele está recusando, mesmo depois do anúncio de que comer carne agora é permitido. Um dos 10 mandamentos foi eliminado. Isso significa que aqueles velhotes finalmente decidiram mudar depois de todos esses anos. Começar é sempre a parte mais difícil. As mudanças continuarão a vir e logo todos os mandamentos vão sumir, além da carne. Até álcool e mulheres serão permitidos. O resultado: corrupção. Sim, corrupção. Os xamãs que têm bebido morfo por século vão beber álcool aos montes com mulheres aos seus lados. Só de pensar nisso já fica animado. Antes ele não tinha certeza de como iria usar essas duas técnicas. Agora consegue ver um caminho. Ele vai se tornar um discípulo mestre e aprender como controlar 2 tipos de Ki. Depois de derrotar seus inimigos, vai corromper o grupo dos xamãs e depois disso todo mundo. Corrupção se torna poder e ele vai dominar tudo e vai remodelar o mundo à sua imagem. E para fazer isso vai precisar de pessoas leais a ele. Sang
vai fazer dele seu segundo a comando. Logo as sementes de corrupção irão ter raízes. Fala, Sangue, já que você vai ficar entediado, porque você não treina com o Chung um pouquinho? E o Chung nervoso falando, o quê? Treinar com ele? Isso é impossível. O irmão Sangue é muito poderoso pra mim. Ele já dominou as espadas. O Prota fala, Chung, você vai vencer essa luta, pode ter certeza. E o Sangue, sem entender nada, falou, vai vencer o mais baixo de todos. O Chung, que apenas começou a se acostumar com as técnicas agora, já vence contra mim. Eu já aprendi a arte da espada. Para um discípulo de primeira classe, isso não pode ser impressionante, mas muitos discípulos de segunda classe não podem fazer o mesmo que ele. Além de tudo, o Chung é apenas um novato, ele ainda não foi instruído na arte da espada. Discípulos de segunda classe não são capazes de usar nada além de artes marciais. Essa seria uma luta entre punho e lâmina. Mesmo assim, você faria ele lutar contra mim? Ficar bravo falando, eu pareço tão fraco assim pra você? E o Pro tá pensando, Sangue, ele sabe um pouco melhor que os outros, mas ele está preso no fundo de uma montanha sem corda. Ele veio pra ver se eu poderia ser essa corda. E o Prota fica rindo, falando que sim, seu maldito atrevido. Você está desesperado por isso, não é mesmo? Eu vou te mostrar que sou digno de ser seguido, usando o Chung pra fazer isso. E o Chung jogado, falando, nossa, por que isso foi acontecer comigo? Que azar. O Sangue pega um gravetinho, falando, antes de começarmos, a minha espada não tem aliado, é apenas para os inimigos. E o Prota pensando, ele realmente disse sem ficar com vergonha. Se alguém tivesse escutado, eles iriam pensar que você é algum tipo de mestre. Pergunta se isso é só pra se mostrar pros outros. E o Sangue olhando pra sua espada, falando, minha cabo de espada, não é mesmo? O Prota fala que ele não deveria estar usando a sua espada, seu moleque. E o Sangue fala, ele realmente quer que eu use a minha espada, ele é louco. E o Chung lá no meio da briga, falando, essa atmosfera me dá medo desses dois discutindo. O Prota fala que tudo bem, apenas não reclame depois de perder. Fala, Chung, faça isso e aquilo. E o Chung fala, não posso fazer isso não, tá doido? O Prota fala, o que você quer dizer, não confia em mim? Então faça. Se não fizer do jeito que eu te ensinei, eu vou te matar eu mesmo. E se você perder, pode dizer adeus para as carnes. E o Chung pensando, eu não vou poder comer carne de novo, nenhuma mordida, não. Eu não posso desistir da carne justo agora. Fala certo, fica muito puto falando, eu vou fazer isso, eu nunca vou perder. Pode deixar comigo, que essa batalha é minha. E o Prota falando, os olhos dele mudaram, não é mesmo? Às vezes as pessoas só precisam de um empurrãozinho. Está na hora de começar essa luta. E o Sangue pensando, Jin ainda é um ano mais novo que eu e aprendiz do Jin. Ele fez mudanças em nossas premiadas técnicas e derrotou o Jin. Além disso, ele não foi punido depois de ter violado os mandamentos. Agora ele é capaz de fazer o Chung levantar um pedregulho apenas por mudar sua postura. Eu vim aqui para ver que tipo de pessoa ele é. Quando eu treino, eu posso sentir a fraqueza nas suas próprias técnicas. E quando eu perguntei como melhorar, nenhum dos outros sequer olhou para mim, pois eu era de classe inferior. Quando eu vi como o Chung melhorou, eu comecei a me questionar um pouco. Poderia ele ser a resposta de todas as minhas perguntas? Eu me agarrei nessa fagulha de esperança. Isso foi uma perda de tempo. Não há nada de ganhar nesse estado. Eu deveria voltar, mas antes disso, eu vou fazer ele se arrepender dessa decisão. O Chung já vai indo pra cima, fazendo vários movimentos. E o Sangue falando, movimentos em forma de urso, não é mesmo? Mas se você souber onde o movimento transita para o ataque, eu posso parar esse golpe. É aqui! Você pode interrompê-lo no meio do caminho, mas quando ele acerta, é apenas uma visagem. E o Chung já desaparece e ele fica todo nervoso. Chung já mete uma bicuda no seu braço, todo gordinho. E o Sangue falando, droga, que porra foi essa? Ele se esquivou do meu golpe e rolou para o lado, para me chutar do chão. Quem poderia pensar que ele se tornaria um artista marcial, muito menos um discípulo de um clã prestigiado? É realmente um chute do burro rolante. Ele rolou no chão. Qualquer lutador que se preze considera isso uma técnica vergonhosa. Continua nervoso quando ele tá usando isso. Até quando ele vai continuar usando essa técnica estranha? Continua defendendo os chutes. E o Chung continua tentando dar os tapinhas nas costas dele. E ele mais uma vez é acertado. Sam fala, ele continua indo para a minha mão direita. E eu não consigo nem me defender direito, quanto mais atacar. Fica pensando, será que é isso? Será que o Jimun ensinou tudo isso pra ele? E o Chung pensando, todo cansado,
avançado já. Tá funcionando. O Prota falou, rola. Vá para o lado dominante dele. Shang fala que eu só tava fazendo o que ele me ensinou, mas está funcionando. O irmão Sangue não pode fazer nada contra isso. E o Sangue lá todo nervoso, falando, caramba, que porra é essa? Ele não consegue lidar com os ataques. E o Prota tá falando, quando seus ataques diminuem e quando ele usa sua força desnecessária, é o momento de ir para o contra-ataque. E o Shang fala, agora! Toma, costada do gordinho, e quebra o pedaço de pau que ele tava segurando, mandando o Sangue bem pra longe com seu golpe de bunda. E o Sangue falando, caramba, sem chance, eu perdi. O Prota fala, seu idiota miserável, eu disse pra acertar as costas dele e pra continuar rolando até chegar atrás. Nossa, você é muito lento. E o Sangue falando, eu perdi. Então porque ele tá bravo com o Shang. E o Prota continua dando uma bronca nele, falando, você foi muito rápido para acertar ele no fim e acabou sendo acertado. Se ele tivesse uma espada de verdade, você teria morrido, idiota. E o Sangue falando, se eu tivesse segurando uma espada de verdade, como ele disse, o Shang teria morrido. Eu acertei no pescoço dele. Então ele estava tentando mostrar como se faz isso, não é mesmo? O Prota fala, vamos me desculpar, o Shang perdeu. Eu pensei que ele iria ganhar. Eu poderia ter tido outro corrompido sob minhas asas. E o Sangue pensando, corrompido? O Prota fala que eu disse que eu ia te matar, certo? Agora tu vai sofrer. E nem pense em olhar pra carne pelos próximos 2 dias. E o Shang falando, considerando que era o irmão Sangue, eu não me saí muito bem. E o Prota continuou mandando ele calar a boca. E o Sangue pensando, carne, não é mesmo? Ele tá fazendo tudo isso por causa de uma carne. Fala tão grosseiramente como se ele fosse um bandido e ignora as regras que são compulsórias para todos os discípulos. Ele não é a pessoa que ele esperava que fosse, mas talvez há mais do que seus olhos possam ver. Ele é excêntrico, que discípulo estranho essa pessoa. E acabou.